Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a esse novo processo. Vocês devem ter percebido que a coordenação ela mudou a configuração das postagens das rotas. Agora vocês têm disponível todas as aulas de 1 a 6 para que vocês façam as atividades antes da 1. Então agora a gente vai iniciar a postagem das aulas restantes que também ficarão abertas até N2 para que vocês façam as atividades. Aproveitem isso e organizem o tempo de vocês. Demonstrem que vocês, com essa autonomia, a responsabilidade não mudou e que vocês se organizaram para fazer as atividades dentro do tempo certo, que não prejudique a avaliação de vocês, ok? Então, agora a gente vai iniciar com a aula 7. A aula 7 tem o seguinte tema: controle patrimonial. Nós já falamos um pouquinho sobre patrimônio na nossa aula de início, nós falamos também um pouco na live o que seria esse controle patrimonial, o que seria administração de recursos materiais, e agora a gente vai dar continuidade. Os objetivos desse capítulo, aula 7, são compreender os objetivos da gestão de materiais, os controles interno e externo, a gente vai fazer uma diferenciação, os conceitos de incorporação e tombamento e os conceitos de depreciação e baixa de patrimônio. Alguns desses conceitos, provavelmente vocês já ouviram falar também quando vocês fizeram a disciplina de contabilidade. Provavelmente já viram isso, porque são conceitos comuns também a essa área, tá? Bom, então o que é a administração de materiais em órgãos públicos? Essa administração de materiais, ela tem alguns objetivos que são muito claros. Eficiência, relembrando aqui, vocês já viram, né, provavelmente, conceitos de eficácia e eficiência. A eficiência ela está relacionada com você atingir o objetivo, mas também com os recursos que você gasta. Como a gente está falando de gestão pública, onde nós temos recursos escassos, é muito importante que se busque essa eficiência. Além disso, a transparência, a legalidade também são pontos fundamentais quando a gente fala de gestão pública, de recursos públicos, sustentabilidade na utilização de recursos materiais disponíveis. Isso é essencial porque nós estamos falando de recursos bastante escassos. Bom, então alguns pontos relacionados a esses objetivos. Eficiência na utilização de recursos, que foi o que eu falei, eu gastar o menos possível, disponibilizar recursos de forma consciente. Transparência e prestação de contas, a administração de materiais na área pública, ela tem que ter esses objetivos. Então, disponibilizar para o cidadão tudo que ele precisar saber, tudo que ele quiser saber em relação às compras que estão relacionadas à gestão pública. Garantia de qualidade. Eu também tenho uma responsabilidade de comprar produtos que realmente tenham qualidade, porque a gente não quer desperdiçar recursos públicos. Então, esse acompanhamento da administração de materiais tem que ter esse objetivo também. Planejamento e controle de estoques. Planejamento e controle de estoques. Se eu não tiver uma boa gestão de materiais, eu vou ter estoque demais ou eu vou ter falta de estoques no momento que eu preciso. Também tenho esse objetivo dentro de administração de materiais. Agilidades nos processos, pensando que eu não quero que nenhum processo seja interrompido por falta de disponibilidade de materiais. É uma responsabilidade grande também do gestor público. Economia de recursos financeiros, não é porque é gestão pública que eu não tenho que me preocupar com negociações, com buscas de fornecedores,
que ofertem produtos de qualidade, como a gente viu lá na garantia da qualidade, e com o menor preço. Garantia de legalidade, então a gente falou lá da garantia de legalidade, a questão da transparência. Todos os processos precisam seguir um fluxo legal determinado pelas normativas daquele órgão, pelas normativas de forma geral da gestão pública. Sustentabilidade é parecido com o que a gente falou sobre negociar com fornecedores, garantia da qualidade. Eu também tenho que me preocupar se esses fornecedores eles têm também uma preocupação com a sustentabilidade. Alguns pontos que eram muito comuns somente na área privada, agora eles aparecem fortemente aqui na área pública. Vamos diferenciar controle interno e controle externo, que também são dois aspectos essenciais na gestão pública. O controle interno e externo, eles são mecanismos essenciais para garantir esses pontos que nós falamos. Transparência, eficiência e legalidade na utilização dos recursos públicos. Então, eles são processos, pessoas que são essenciais em todo esse processo da administração de materiais. O que é o controle interno? Ele é realizado dentro da própria estrutura do órgão, provavelmente você já observou aí, se você já é um servidor público, um gestor público, normalmente todos esses órgãos eles têm o controlador interno. Ele é exercido pelos gestores e servidores responsáveis por planejar, executar e monitorar as atividades administrativas operacionais. Pessoal, eu oriento também no mestrado, eu sou professora do mestrado também, justamente em gestão de políticas públicas, e eu tenho um dos meus alunos, ele está fazendo a dissertação dentro da área de controle interno. Ele é controlador interno. Eu vou ver se a gente consegue trazê-lo para uma live para poder falar um pouquinho dessa prática para vocês. E como ele é servidor do Estado, eu acredito que muitas coisas vão se encaixar aí para vários de vocês, tá? Vou verificar isso para a gente ter em algum momento, agora após a N1, esse encontro. Então, o objetivo do controle interno é assegurar essa conformidade. A gente vai ver no próximo conceito que o controlador externo, ele vai fazer uma conferência, um monitoramento real. Só que para quem já trabalha na gestão pública, vocês já devem ter visto que se ele faz uma conferência e tem algo que não está em conformidade, normalmente aquele órgão ele é autuado. O controlador interno, ele evita que se chegue a esse ponto. Por quê? Porque ele faz esse monitoramento, ele faz essa conferência como alguém internamente daquele órgão. Então, é muito importante que ele passe esse pente fino, o órgão se ajusta, faz com que todos os processos estejam conformes, e quando o controlador externo vier, ele não vai ter problema mais grave. Então, entre as principais funções do controle interno estão avaliação de riscos, implementação de medidas de controle, monitoramento contínuo das operações e prestação de contas. Como eu disse, ele vai fazer essa conferência para que não aconteçam problemas quando o controlador externo vier. E o que é o controle externo? A gente já falou aqui um pouquinho. Ele é realizado por órgãos independentes do órgão ou entidade pública. Normalmente, então, dependendo do órgão, nós vamos ter controladores externos diferenciados. Então, Tribunal de Contas, CGU, auditorias externas e outras instituições de fiscalização e controle. Aqui para nós, eu trabalho na Universidade Federal do Tocantins, normalmente nós temos como controladores a CGU, o Ministério Público, quando se trata de alguns pontos
Enfim, dependendo do órgão, nós teremos controladores externos diferenciados. Eu acredito que o de vocês aí dos municípios, estados, é o Tribunal de Contas do Estado. Aqui também nós temos mais Tribunal de Contas da União. Ou seja, dependendo do órgão, nós temos órgãos fiscalizadores diferenciados. Então, o controle externo tem o objetivo fiscalizar e verificar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia dos atos administrativos, bem como a adequada utilização dos recursos públicos. E ele vai fazer isso depois que o controlador interno, às vezes, já observou aquilo e vai resolver antes que seja necessário que esse controlador externo ele autue o órgão. Então, os órgãos externos, eles têm autonomia para fazerem essas auditorias, essas inspeções sobre essa gestão de recursos públicos. Eles emitem relatórios e eles contribuem para que exista essa transparência de forma geral em todos os órgãos. É muito importante o papel desses controladores internos e externos. Eu tenho eu tenho um aluno no mestrado também do Ministério Público, mas aí eu acho que o que mais encaixa para vocês é esse papel do controlador interno, que aí eu acho mais interessante para a gente tentar trazer. Agora, 2 conceitos, a gente vai falar de incorporação, 2 não, acho que são 4 conceitos à frente. Então, a incorporação é o processo pelo qual um bem, geralmente um imóvel ou bem cultural, é adquirido e oficialmente incluído no patrimônio. Cada órgão também, ele tem os seus processos específicos. Na UFT, a gente tem o processo do patrimônio, tem um setor para isso. Então, quando a gente compra algum recurso, por exemplo, agora a gente recebeu algumas coisas vindas da CAPES, a gente tem que incorporar isso no nosso patrimônio. Tem todo um processo legal, aí emitem aquela plaquinha de patrimônio e todos os bens que são da instituição, eles precisam ter essa plaquinha para controle do patrimônio. Então, a incorporação, ela formaliza essa posse, sem que isso seja incorporado nos bens do órgão, aquilo não é seu. Então, o que caracteriza essa posse é essa formalização por meio da incorporação. O tombamento, pessoal, é feito por algum órgão específico, normalmente ligado ao patrimônio cultural, vocês devem já ter ouvido muito sobre isso. Ele refere-se a uma medida legal de proteção e preservação de bens culturais, históricos, arquitetônicos. Então, quando a gente vai nessas cidades históricas, normalmente aquele imóvel ele é tombado pelo patrimônio histórico, ou seja, ninguém pode mexer, aquilo não pode ser modificado. Isso também acontece nos órgãos públicos. Se for identificado que aquilo é um patrimônio histórico, que é necessário que aconteça o tombamento, isso vai acontecer. Então, ele pode ser realizado por autoridades competentes, como órgão de preservação do patrimônio histórico e cultural, e tem o objetivo de garantir a conservação e a valorização desses bens para as gerações presentes e futuras. É um trabalho muito legal que é feito por esses órgãos responsáveis por esse monitoramento de patrimônio histórico. A depreciação, com certeza, também é um conceito que vocês já ouviram, é um processo contábil pela qual o valor de um ativo tangível, como um equipamento, veículo, prédio ou maquinário, é reduzido ao longo do tempo devido ao desgaste, obsolescência ou uso. Ou seja, eu tenho um determinado bem e ele começa a se depreciar porque já tem muito tempo de uso. Isso é a depreciação. Então, essa redução do valor
ela tem que ser registrada pela unidade que cuida da contabilidade daquele órgão. A depreciação é reduzida como uma despesa nos recursos contábeis da entidade, então é uma despesa, mas isso é algo corriqueiro de acontecer, principalmente na gestão pública, a gente percebe aí a quantidade de materiais que estão depreciados por causa do tempo, que tem muito tempo que aquilo não é trocado. Então, ele é importante para refletir com precisão o valor dos ativos do balanço. Então, muitas vezes, aquele bem, aquele imóvel, ele foi comprado por um valor X, mas não foi registrado patrimonialmente a depreciação daquele bem. E quando ele for vendido, ele tem que ser vendido pelo valor real. Então, é importante o registro desse valor da depreciação. Bom, então aí o equipamento foi vendido por um valor inferior do seu valor contábil, e essa diferença entre o valor de venda e o valor contábil, ela vai ser uma perda na demonstração dos resultados. É importante que haja esse controle, esse monitoramento, para que os bens sejam registrados no valor que realmente eles têm. Bom, pessoal, então a gente falou nessa aula 7 sobre controle patrimonial, a gente abordou alguns conceitos que, como eu disse, talvez vocês já tenham ouvido falar nas disciplinas relacionadas a contábeis, e a gente falou da importância também da administração de materiais na gestão pública e não só na privada, como muitas pessoas acreditam que algumas áreas da gestão, elas são importantes só quando a gente fala sobre administração privada, ok? Pessoal, leiam o material complementar, assistam os vídeos e se tiverem, se persistir alguma dúvida, falem com a nossa equipe que está totalmente à disposição para responder as dúvidas que porventura vocês tiverem, ok? Um grande abraço e a gente se vê na aula 8.